Gustav Gale, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, Ectoplasma e Clarividência. Terceira série de experiência, abril-maio de 1922. Vou dar aqui não ao pé da letra, relato dos fatos e conclusões provisórias. O artigo do professor Richer, publicado na revista Metapsíquica. Experiência decisiva de criptestesia, lucidez. As experiências feitas, tanto por Gale quanto por mim, com Stefan Ossowick, como sujeito, eram importantes demais para não serem repetidas. Assim, nós as repetimos recentemente em Varsóvia. Os resultados têm sido tão satisfatórios quanto possível. Agora está provado, portanto, absolutamente que a lucidez Ossowick é um fenômeno constante que varia apenas com intensidade e facilidade de produção. A análise metódica dessas novas experiências também nos permite deduzir algumas conclusões importantes a respeito do mecanismo dessa surpreendente e discutível criptestesia. Experiência 1. Na quarta-feira, 19 de abril, em Varsóvia, estamos experimentando no meu quarto de hotel na Europa. Gale e Ossowick e eu. Ossowick está com os olhos vedados e Gale desenha um objeto. Ossowick faz vãos esforços para reproduzi-lo, mas não insistimos, porque declaramos a Ossowick que esta experiência, uma venda nos olhos que lhe aconselharam fazer para testar a lucidez, nada prova, mesmo que dê bons resultados, pois nunca existe a certeza de os olhos vendados ficarem totalmente obliterados. Melhor operar com envelopes lacrados. Então, Ossowick pede-me para fazer longe dele um desenho e fechá-lo em um envelope. Vai até o final da sala, 6 metros de comprimento. Eu fico no extremo. Gale está entre os dois. Estou de costas para Osso e desenho num papel, com minha caneta tinteiro, um desenho que me ocorre. Nada antes o havia evocado. No máximo do lugar onde Osso estava, é possível saber que demorei cerca de 25 segundos para escrevê-lo, ainda de costas. Dobra o papel em 4 dobras. O desenho fica em um dos quadros. O desenho fica em um dos 4 quadrados desse papel, de modo que não fica dobrado sobre si mesmo. Então, sempre longe de Osso e separado de Osso. O Gale pega o papel dobrado, coloca em um envelope, fecha cuidadosamente e entrega a Osso. Após cerca de 1 minuto depois de esfregá-lo bem, diz que é uma cruz. Eu digo, muito bem. Ele acrescenta, é uma cruz com pontos, estrelas. Eu vou fazer o desenho e desenhar a figura que é representada. Eu pego o envelope que ainda está perfeitamente intacto, abro e verifico a identidade dos 2 desenhos. É radicalmente impossível que Oscar pudesse ter visto o que eu desenhei, mesmo que tivesse a cumplicidade de Gale. Nada explicaria porque Gale não podia ter visto. Assim permanecem 3 hipóteses. Transferência do papel, mas não, o papel estava em 4 dobras e além disso há outro envelope. Por outro lado, não havia luz na sala, além de uma fraca lâmpada de teto. Não havia espelho algum no lado da sala que eu estava ocupando. Por último, Ossowick nem olhou o papel ou mal o fez. Ele o segurou nas mãos, apalpou e esfregou-os quase sempre por trás das costas. O caso, sim, sempre é possível em todas experiências, sem exceção em invocar o acaso, mas isso conduz ao absurdo. É preciso, por conseguinte, admitirmos uma criptestesia, uma lucidez, uma clarividência, uma hiperestesia, seja telepática ou não. Essa experiência não afirma, e a telepatia é obviamente bem possível. Mas as experiências posteriores definitivamente provarão que a telepatia não intervém nas experiências de Ossowick. Experiência 2. A experiência a seguir é muito notável e provoca comentários importantes. A senhorita A. de Knowles, enviada para minha casa em Paris no dia da minha partida para Varsóvia, 3 envelopes selados com a cola dos envelopes comuns, contendo algumas linhas de sua mão, e cujo conteúdo eu desconhecia totalmente. Número 1, número 2 e número 3. Eu apresento a Ossowick
em 19 de abril e ele escolhe o número 3, dizendo que naquela noite não poderia fazer nada. Guardo os 3 envelopes em minha carteira até o dia seguinte, 20 de abril, quando eu entrego a ele a carta número 3. Oswald esfrega a carta febrilmente por algum tempo. Sem Gale ou eu tirarmos os olhos do envelope, ele sabe que é uma carta da senhorita de Knowles, mas não conhece em absoluto esta senhora. Então ele dá sobre a senhora de Knowles e as condições em que a carta foi escrita, vários detalhes que são em geral exatos, mas que não ultrapassam em muito o discernimento de uma pessoa inteligente. A experiência é realizada na presença da senhorita A, do senhor e a senhora Z, e a senhora Z e a senhora A são irmãs, e a senhorita A é a noiva de Oswald, em seu quarto de hotel na Europa. Depois de 3/4 de hora, esfregando a carta, ele ainda estava cuidadosamente fechada. Sem Gale e eu perdemos de vista Oswald e a carta. Aqui estão as palavras de Oscar, coletadas exatamente. Não há nada para mim, o que significa não é sobre mim esta carta. É algo de um grande poeta francês, algo da natureza, é uma inspiração de um grande poeta francês. Eu diria que é Rostand, algo de Chantecler. Quando falar sobre Chantecler, ele escreve algo sobre o galo. Existe uma ideia da luz durante a noite. Eu vejo uma grande luz na noite. Depois Rostand, com a bela poesia de Chantecler. Ele disse isso muito rápido. E a seguir, após longo silêncio, um esfregar prolongado na carta, diz Oswald. O erro, a meu respeito, vem do fato de falar de mim em outras das cartas. As cartas estavam juntas. Mas há algo mais. Aqui um longo silêncio e um longo trabalho. Durante esta nova trituração, um pouco do envelope foi rasgado em uma extensão de cerca de 1 centímetro, mas isso não tem importância porque nada pode ser visto através deste minúsculo orifício do interior da carta. Também é impossível tirar de qualquer coisa. O nunca olhar a carta parece atuar apenas esfregando. O essencial já foi dito antes desse rasgão mínimo do envelope. Após cerca de meia hora, Oswald diz: as ideias de noite e luz estavam primeiro, antes de houver o nome Rostand. Há algo mais nesta carta. Existem algumas linhas, 2 linhas, uma palavra com linhas embaixo. Então Oswald que entrega-nos a carta, tudo está intacto, exceto o minúsculo rasgão indicado. Eis aqui o fac-símile desta carta. Assim é esta bela experiência, escrupulosamente registrada em todos os seus detalhes, incomparável pela sua precisão. Assim como mesmo poderia ser previsto sem essa inútil verificação, o caso não pode permitir que 5 pessoas dissessem algo análogo à carta escrita pela senhorita de Knowles. É provável que, se tivéssemos dirigido a 10.000 pessoas, o resultado teria sido o mesmo. Durante a noite, como é lindo acreditar na luz, versos de Chantecler, declamados pelo galo. É conveniente comentar sobre ela. Imediatamente, uma primeira afirmação impõe-se com evidência formidável, e é o que não há conluio ou ilusão possível. Ninguém sabia, nem podia saber o que continha o envelope, exceto a senhorita de Knowles, que estava em Paris. Aquele envelope opaco fechado no verso, do qual eu havia traçado uma linha, a tinta não saiu da carteira, guardada do bolso do meu paletó até o preciso momento em que entreguei a Oswald. Enquanto manipulou este envelope, ele estava sentado ao nosso lado, em plena luz, sem que Gale ou eu tirássemos os olhos de Oswald ou do envelope. Portanto, teria sido impossível para ele deslocá-lo, lê-lo e torná-lo a colocá-lo, o que exigiria uma manobra longa, difícil e delicada. Caso o senhor e a senhorita Z ou a senhorita A estivessem em conluio, eles não teriam como pegar o envelope mencionado, substituí-lo por um absolutamente igual. Como alguém o teria fornecido a eles? Pergunta. E devolveu novamente a Oswald o envelope normal depois de deslocado, lido e fechado de novo. Todas essas suposições são inadmissíveis. Para mim, como para Gale, a certeza de que não houve fraude é tão forte quanto aquela que precisaríamos para condenar um homem à morte. É bem entendido deste lado a improbabilidade de uma fraude, de um trama,
de uma trama. Também peço desculpas ao meu amigo Osselwick por ter pensado em fraude, mas ele sabe muito bem que em tais casos é conveniente refutá-la de uma maneira diferente da improbabilidade moral. Também não faço valer outras belas experiências feitas anteriormente por Osselwick, que levaram todas à mesma conclusão, a saber, uma clarividência criptestésica extraordinária. Acrescento que os nossos sentidos estavam perfeitamente despertos, nossa atenção era irrepreensível, nossa vigilância estava superexcitada, a objeção de uma alucinação ou ilusão não. Nossa, é inadmissível, portanto permanecem duas hipóteses: o acaso ou uma hiperestesia especial, inexplicável, que na terminologia atual chamamos de criptestesia, que é o fenômeno de ordem metapsíquica. Para eliminar a hipótese de acaso, vamos analisar metodicamente a probabilidade. Experiência 2. A seguinte experiência não é menos decisiva e, além disso, contém muitos dados extremamente preciosos sobre as condições e modalidades da criptestesia. A meu pedido por telégrafo, Sarah Bernard envia-me a Varsóvia uma carta para Osselwick, sem abri-la. Esta carta é recebida por mim diretamente de mãos do carteiro no saguão do Hotel de Europa. Eu não a abro, entrego a Osselwick, dizendo a ele que é de Sarah. Esta leitura foi muito difícil, durou cerca de 2 horas e meia. Ele primeiro dá alguns detalhes que não são característicos e que não excedem a sagacidade comum a respeito de Sarah e as condições em que a carta foi escrita. Por outro lado, o que ele diz da carta é muito precioso. A vida, repete as palavras 3 vezes. Há 4 ou 5 linhas e abaixo assina Sarah, uma assinatura que sobe. Exato, mas talvez ele tivesse visto em qualquer revista facsímile da assinatura de Sarah. A vida parece humilde, repete 2 ou 3 vezes a palavra humilde. Existe aqui a vida e a humanidade, mas a palavra humanidade não está escrita. Existe uma ideia ligada à ideia de vida e de humanidade, porque existe muito ódio, mas não há ódio, só existe só. Só existe, só é uma palavra muito difícil, tão francês que não consigo dizê-la. É uma palavra de 8 letras, ponto de exclamação. Então, antes de abrir a carta, que continua completamente fechada e cuja opacidade absoluta, eu verifiquei na luz refletida, na luz direta e contra a luz, escrevo o seguinte, que dá a fé como conclusão definitiva de Osselwick. A vida parece humilde porque só existe ódio. Não é ódio, mas uma palavra de 8 letras, não compreendida, assinado Sarah. A seguinte palavra, cujo facsímile eu acompanho, são as contidas na carta. A vida parece-nos bela porque sabemos que é efêmera, Sarah. Experiência 4. Essa foi feita em condições um tanto diferentes e estavam presentes várias pessoas que, com um medíocre rigor científico, divertiam-se em dar a Osselwick para adivinhar palavras ou números. Em geral, ele responde muito bem. Então, bem longe de Oscar, eu escrevi em um pedaço de papel, tomando todos os cuidados necessários para que ninguém pudesse ver o que estava escrevendo. A palavra toy, depois amassasse o papel em uma bolinha que Osselwick pegou na palma de sua mão, colocado sobre a minha. Depois de 3 ou 4 minutos, ele disse: é uma cifra. Eu fiquei impassível, é muito curto. A mesma impassibilidade. É uma palavra, não fiz gesto algum, nem disse nada. Então ele acrescentou: eu vejo um T e especificou ainda mais. Existem 2 linhas no traço transversal do T, o qual era rigorosamente exato, porque eu tinha adicionado 2 linhas verticais ao traço horizontal do T para torná-lo mais tangível. Eu disse: muito bem. Em seguida acrescentou: existe uma cifra, um 0. Eu disse: muito bem. Ele adicionou: existe um 1. E depois baixinho: não é eu. Eu fingi não ter escutado. Osso, eu disse então: dei-me um pedaço de papel e eu escrevo. E escreveu: toy.
Eis agora o artigo que escrevi na revista Metapsique e que expõe a continuação desta série de experiências, bem como as ideias que me surgiu. O professor Richard descreveu como decisivas as experiências de lucidez que fizemos em Varsóvia com nosso amigo Sr. Stefan Osselwick. Eles são com efeito decisivos em tudo. Por sua multiplicidade, nitidez e precisão, pela verificação segura e confortável, que não deixa espaço a qualquer hipótese possível de ilusão ou mistificação, em suma, pela possibilidade de serem renovados à vontade. O sucesso das experiências é quase constante. Após a partida do professor Richer, em abril de 1922, continuei com o Sr. Osselwick algumas novas sessões, todas com sucesso, mas por um lado, o pouco tempo que eu tinha disponível e por outro, o escrúpulo de pedir demais, a abnegação do Sr. Osselwick, sobrecarregado de trabalho e de preocupações diversas, não me permitiram tentar todas as provas que eu tinha pensado. Vou me contentar então em me referir aqui a apenas uma das experiências que fiz após a partida do professor Richer, porque é consequência lógica daquelas que ele publicou no último número da revista Metapsique. Meu professor tinha dado para mim uma das cartas fechadas que a senhorita de Noyelles havia confiado a ele. Esta carta estava em duplo envelope. O envelope externo rasgou-se um pouco quando o professor tirou a carta do bolso para entregá-la a mim. Ele então me aconselhou a colocar o envelope inteiro, que estava intacto e continha um documento a ser lido dentro de um segundo envelope e fechá-lo. Eu segui essa recomendação ponto por ponto. A carta não saiu do bolso interno do meu sobretudo até o momento de entregá-la ao Sr. Osselwick. O primeiro ensaio aconteceu no meu quarto de hotel na Europa, em 4 de maio de 1922, às 16 horas, depois de ter concentrado seu pensamento segurando a carta na mão. O Sr. Osselwick me disse após um quarto de hora: eu sei, esta noite vou lhe contar o que a carta contém. E ele a devolveu para mim, estava intacta e coloquei de volta no meu bolso. No mesmo dia, às 21 horas, teria lugar a reunião da Sociedade Polonesa de Estudos Psíquicos, com a assistência de 80 a 100 pessoas. De acordo com o Sr. Osselwick, propus que, antes de ser levantada a sessão, fosse realizada perante a sociedade a experiência projetada. Foi aceito com entusiasmo e entreguei a carta ao Sr. Osselwick. Então, depois de 5 ou 6 minutos, ele começou a falar. Descreveu para nós a senhorita de Noyelles e seu quarto. Deu vários detalhes a respeito disso. Detalhes que eu não verifiquei. Depois disso, fala nesta carta de um grande gênio contemporâneo, a Richer. Ela sente muita simpatia por ele. Ele diz que o gênio de Richer é tão grande quanto seu coração. Assina com seu nome e sobrenome a rúbrica e a seguir isso acontece à tarde, das 5 às 6. Em seguida, abri a carta para a Assembleia. Como se vê, o sucesso é completo, sendo minhas outras experiências inteiramente da mesma ordem. Seria alongar inutilmente essa descrição, fazer referência a ela para novas provas futuras. Temos pensado em outros procedimentos inéditos. Eis aqui agora o relato de uma experiência sensacional feita com o Sr. Osselwick pelo chefe de Estado polonês, Marechal Piłsudski. O Marechal Piłsudski teve a bondade de nos informar sobre ela com a autorização para publicá-la. Vamos expor o processo da experiência, assim como nos foi entregue com a fotografia do documento redigido pelo chefe de Estado e do envelope opaco, lacrado com o selo do Ministério da Guerra, onde ele era guardado. Pelo presente, certifica o documento anexo, isto é, uma fórmula do jogo de xadrez escrita pelo chefe de Estado, o Sr. Marechal Piłsudski, fórmula que só ele conhecia, fechada dentro de um envelope pelo próprio Marechal, em pessoa e lacrada com o selo dado pelo Ministério da Guerra, General Solzhenitsyn, foi lido no espaço de 15 e 20 minutos pelo Sr. Stefan Osselwick. Estavam presentes a generala Jacina, a irmã do Sr. Osselwick, a senhorita Neumann, a princesa Michelle Ovonieka, o ministro da guerra, general Sozukowski, o general Jacina, ajudante de campo do chefe de Estado, o tenente Zaski, ajudante de campo do general Jacina e o signatário. Uma vez feita a leitura pelo Sr. Osselwick, liguei uma comunicação telefônica para o Belvedere, em presença das assistentes mencionadas. Recebi por telefone a confirmação do conteúdo da carta.
Confirmação dada pessoalmente pelo chefe de Estado, que estava muito interessado nessa experiência. O Marechal disse que o Sr. Oswald não tinha errado. No dia seguinte, a carta foi aberta pelo chefe de Estado no Belvedere. Deve-se acrescentar que quando o Sr. Oswald segurou em sua mão o envelope lacrado antes de dizer o que continha, e sem saber de quem era aquela carta, anunciou aos presentes que esta folha estava escrita pelo chefe do Estado. Ao mesmo tempo, o Sr. Oswald traçou o plano da Câmara do chefe de Estado, que ele nunca tinha visto. A seguir, fez uma descrição da mobília e de sua disposição. E também descreveu a mesa onde o Marechal Pilsudski pegara o papel de referência. Esta experiência aconteceu na avenida de Ujardol, número 39, na casa do general Jacina, Varsóvia, dezembro de 1920. Assinado o tenente Siwiski, ajudante de campo e secretário pessoal do chefe de Estado. A clarividência do Sr. Oswald não se manifesta unicamente pela possibilidade de conhecer o conteúdo de folhas fechadas ou documentos colocados em envelope ou caixa opaca. Revela-se também principalmente por uma faculdade de psicometria que exerce em muito tudo quanto já foi registrado nos anais da metapsíquica. Participei de algumas experiências desse tipo e fiquei maravilhado com o resultado. Minhas experiências de psicometria ainda são muito incompletas para serem publicadas agora. Vou reservar esta publicação até ter condição para realizar uma nova série de estudos. Finalmente, várias vezes o Sr. Oswald encontrou objetos perdidos ou roubados, posto em contato com uma pessoa que perdeu um objeto. Ele podia dizer, após alguns momentos de concentração mental, onde se encontrava esse objeto, em que condições ele foi perdido, descrever a pessoa que o encontrou, o roubou, etc. Eis aqui o registro de uma experiência desta ordem, plenamente satisfatória, que me foi enviado por testemunha direta. Varsóvia, Wispolna, 7 em 22 de junho de 1922. Senhor, tenho a honra de comunicar-lhe que um verdadeiro milagre que o Sr. Oswald que acaba de realizar em Varsóvia. Na manhã da segunda-feira, 6 de junho, perdi um broche na rua. No mesmo dia, à tarde, visitei a generala Krieger, mãe do Sr. Oswald, com o meu irmão, o Sr. de Bond, engenheiro, que foi testemunha deste acontecimento. Entra o Sr. Oswald, meu irmão, que é amigo seu, apresenta um amigo, digo que estou encantado de conhecer uma pessoa dotada de um poder oculto tão eminente. Toda Varsóvia não fala em outra coisa além dele. O Sr. Oswald conta-nos várias coisas muito interessantes. Ele ficou entusiasmado falando e eu escutando. Então, em um momento de silêncio, eu digo: Senhor, hoje eu perdi um broche. Pode me dizer algo sobre isso? Em qualquer caso, se o senhor está cansado ou isso o incomoda, não se preocupe. Pelo contrário, senhora, vou dizer-lhe, o broche está em sua casa, numa caixa, é feito de metal, redondo com uma pedra no meio. A senhora usou há 3 dias, é precioso para a senhora. Não, disse eu, não é isso. Deve-se dizer que o senhor Oswald deu uma excelente descrição de um broche que estava na mesma caixa, com aquele que eu tinha perdido. Então replicou: sinto muito não ter adivinhado, sinto-me cansado. Tudo bem, senhor, não se fala mais nisso. Não, senhora, vou tentar me concentrar. Eu gostaria de ter algo material sobre o broche. Senhor, o broche estava preso aqui neste traje. O Sr. Oski coloca os dedos no local indicado. Depois de alguns segundos diz: sim, vejo bem, é oval, dourado, muito leve. É um broche antigo que a senhora aprecia como lembrança de família. Eu poderia desenhá-lo, então claramente o vejo. Tem algo assim como umas orelhas. É composto por 2 partes. Não entra na outra. Uma não entra na outra, como se fossem dedos entrelaçados. Mas o que o senhor diz é extraordinário, senhor. Não pode ser descrito melhor. É justamente como dedos entrelaçados. É milagroso. Depois o Sr. Oswald diz: eu estou vendo, a senhorita perdeu muito longe daqui. Estava de fato a 4 km de distância. Sim, na rua Mokotovskaya, na esquina da rua Koskikova,
Pois e sim, exclamei, eu fui lá hoje. Além disso, respondeu ele, um homem de bigode preto vestido modestamente inclina-se e pega-o. Vai ser muito difícil recuperá-la. Experimente colocar anúncios nos jornais. Eu estava atordoado com essa descrição minuciosa, que não deixava dúvida de que aquele homem estava vendo o broche diante dos seus olhos. Agradeci com entusiasmo pela rara alegria de ver um verdadeiro clarividente e fui embora. No dia seguinte, à tarde, meu irmão veio à minha casa e exclama: milagre, milagre, o broche foi encontrado. O senhor Oscar Osselwick telefonou que você só precisa ir amanhã às 5 horas para a casa da generala Jacina, irmã do senhor Osselwick, e irá entregá-la a você. No dia 7 de junho fui com meu irmão à casa da senhorita Jacina, onde encontramos muita gente. Eu pergunto ao senhor Osselwick: o broche está com o senhor? Eu estava extremamente transtornada. Fique calma, senhora, vamos vê-lo. E ele me entrega meu broche. Era um verdadeiro milagre. Fiquei pálida por uns instantes e perdi o uso das palavras. Diga-me, senhor, como o encontrou? Perguntei emocionado. Todos, ouvindo isso, ficaram fortemente impressionados. E o senhor Osselwick contou o caso de forma muito simples. No dia seguinte ao nosso encontro, vou ao banco de manhã, num saguão, observo um homem que me lembro de ter visto em algum lugar, e imediatamente lembro que este é precisamente o homem que eu vi em minhas ideias e que recolhia seu broche, senhora. Eu gentilmente pego sua mãe e digo a ele: senhor, você encontrou um broche ontem na esquina das ruas Mokotowska? Sim, disse ele espantado. Onde está? Em casa, mas como você sabe? Perguntou o homem. Dei a ele a descrição do broche e contei o que havia acontecido. Ele ficou pálido e transtornado, como aconteceu com a senhora. Ele me trouxe o broche, cujo achado ia anunciar nos jornais. Isso é tudo, senhora. Eu estava comovida, agradeci ao senhor Osselwick com exaltação. Não por ter encontrado o broche, mas por me dar a ocasião de conhecer um vidente, e por assim dizer, por ter uma pequena participação em tal milagre. Agora este broche antigo e lindo eu o carrego sempre comigo e trato como meu talismã. O incidente do broche espalhou-se pela Polônia inteira, e o Sr. Osselwick tornou-se ainda mais famoso. Ele vê-se completamente assediado por uma nuvem de pessoas que desejam consultá-lo. Perdi sua opinião sobre as coisas perdidas, sobre homens perdidos na guerra, etc, etc. E este homem tão modesto, tão extraordinário, investe seu tempo e se sobrecarrega de trabalho com tanto prazer, que com tão completo desinteresse ele é um verdadeiro vidente, que faz muito bem com o seu talento, sem qualquer lucro pessoal. Peço-lhe desculpe, senhor, por este relato, talvez um pouco prolongado. No entanto, eu queria torná-lo o mais exato possível. Não se zangue comigo por causa da minha linguagem defeituosa. Receba, senhor, a garantia da minha mais alta estima. Aline de Glass, nascida em Bonn, esposo do juiz do Supremo Tribunal da Polônia. Visto e aprovado, Arthur de Bond, engenheiro. O senhor Osselwick escreveu-nos uma carta confirmando ponto por ponto o depoimento da senhorita de Glass e do senhor Arthur de Bond. Ele declara que não conhecia um homem que tinha encontrado o broche, que nunca o tinha visto antes, e o identificou apenas por sua visão na sessão com a senhorita de Glass. Alguns pontos de apoio à interpretação. Para tentar entender o dom do Sr. Osselwick, é essencial termos em mente todas as variedades de sua clarividência e levarmos em consideração todos os fatos. Do estudo que fizemos em nossas 3 séries de experiência resultam as seguintes verificações. Verificações positivas. Primeiro, o Sr. Osselwick pode conhecer pode facilmente conhecer o conteúdo de uma carta fechada, inacessível às vias sensoriais normais. A lucidez parece a mesma, qualquer que seja o obstáculo oposto às vias sensoriais. Ela é igualmente exercida através de uma espécie de camada de chumbo, 3 cm, através de várias dobras de papel opaco, como através de um simples envelope. A natureza do obstáculo, portanto, parece ter pouca importância. Se bem o Sr. Osselwick precisou trabalhar 2 vezes para revelar o documento guardado no tubo de chumbo, ele teve exatamente a mesma dificuldade em ler as cartas simples das senhoras de Noyelles
Segundo, o Sr. Osselwick toma conhecimento com igual facilidade dos documentos preparados, longe dele do que qualquer preparado na sua presença. Terceiro, não tem importância para a lucidez do Sr. O que as pessoas presentes conheçam ou ignorem o conteúdo dos documentos lacrados que lhes são apresentados. Quarto, em certos casos, como os referidos pelo professor Richer, a lucidez do Sr. O parece dar mais a ele a noção do grafismo do que o conhecimento da ideia do documento. Em outros casos, parece especializado na ideia, fora do grafismo, como aconteceu na experiência do desenho de um peixe. Quinto, a lucidez do Sr. O funciona não só com documento escrito e oculto, mas como qualquer objeto, psicometria. Às vezes ela se manifesta sem intermediação material, descoberta de objetos perdidos. Verificações negativas em relação aos documentos lacrados, o Sr. O é incapaz de conhecer aqueles que estão impressos ou datilografados. Essa restrição é muito curiosa e difícil de explicar, dada a força psicossimétrica acionada aos demais casos. Talvez seja simplesmente algum tipo de hábito adquirido pelo Sr. O. Seria possível sentarmos a hipótese de que tudo impresso percebido por ele no sucessivo inibe suas faculdades de evidência pelo fato de que ele já teve em alguma ocasião um fracasso em alguma tentativa feita com um impresso? Pergunta. A partir dessas verificações, o que podemos dizer em conclusão? Pergunta. Em primeiro lugar, elas permitem descartar definitivamente na interpretação da lucidez do Sr. O as hipóteses de leitura do pensamento e de telepatia. O professor Richer, em seu último artigo, número 8, na revista Metapsique, em 1921, afirmamos que eram insustentáveis. Se o leitor quiser ler a descrição dessas experiências, certamente julgará que a questão está resolvida e bem resolvida. Trata-se de um simples conhecimento do grafismo por uma hiperestesia sensorial formidável, provavelmente tátil. Como o professor Richer é levado a acreditar? Pergunta. Da minha parte, eu não poderia aceitar essa hipótese. A experiência do tubo de chumbo, os fenômenos de psicometria não podem ser explicados assim. Em qualquer caso, a hipótese seria explicável apenas algumas experiências. Agora, está claro que uma explicação não é geral, não é verdadeiramente explicação. É melhor confessarmos a nossa atual impotência para entender o mecanismo da lucidez. Nós, de nossa parte, queríamos conhecer a opinião e as impressões do próprio Sr. Osselwick. Eis aqui a muito interessante auto-observação que ele nos enviou. Vou tentar responder a pergunta que o senhor me faz. Quais são as impressões que experimento durante a leitura das cartas fechadas? Pergunta. Parece-me que a suposição do professor Richer não é absolutamente suficiente. É possível que, sem o perceber, eu seja influenciado por uma espécie de hiperestesia, mas certamente há algo mais. Eis o que acontece em mim. Começo por interromper o processo de raciocínio e lanço-me com toda a minha força interior no lado das sessões. Começo por interromper o processo de raciocínio e lance-me com toda a minha força interior no lado das sensações espirituais. Afirmo que esta condição é causada por minha fé inabalável na unidade do espírito de toda a humanidade. Encontro-me então em um estado novo, especial, no qual vejo e ouço inteiramente fora do tempo e do espaço. Já me aconteceu, como o senhor sabe, encontrar por clara evidência alguns objetos perdidos. Tal evento ocorreu há 15 dias. O relato disso será enviado ao senhor. Que eu leio uma carta fechada que encontre um objeto perdido ou que faça psicometria. As sensações são quase as mesmas. Eu aparentemente perco uma certa energia. A temperatura torna-se febril, os batimentos cardíacos irregulares. O que confirma essa suposição é que, assim que paro de raciocinar, há fluidos elétricos que fluem por minhas extremidades por alguns momentos. Isso dura um instante, então a verdadeira lucidez apodera-se de mim. Surgem cenas, mais frequentemente do passado. Eu vejo o homem que escreveu a carta e sei o que escreveu. Eu vejo o objeto no momento em que ele é perdido, com os detalhes de como isso ocorreu. Eu percebo, sinto a história de qualquer objeto que tenho nas mãos. A visão é nebulosa e exige uma grande atenção. Grandes esforços são necessários para perceber certas condições e detalhes das cenas. O estado de lucidez às vezes é evocado em alguns momentos e outras vezes pode se fazer esperar por horas. Isso depende em grande parte do ambiente. Descrença, ceticismo ou atenção muito focada na minha pessoa paralisam a rapidez do sucesso da leitura ou da sensação.
Quando você assistir à minha sessão no Instituto Metapsíquico de Varsóvia, estou certo de que a facilidade e rapidez com que li as duas cartas deveram-se à harmonia geral e à disposição de ânimo simpático das pessoas presentes que me favoreciam. Eis aqui, caro doutor, tudo o que fui capaz de analisar sobre o fenômeno durante as minhas experiências, sobre mim mesmo. Você tem observado que às vezes cometo erros, portanto ainda estou longe da perfeição, mas espero chegar lá um dia. Acredito, tudo o que digo aqui é o resultado de um raciocínio maduro em união do espírito e coração. Possa isto, caro amigo, guiá-lo em sua obra. Ela abrange a grande trilha do futuro. Receba a expressão da minha mais afetuosa amizade, Stefan Osselwick. Esta autoobservação é preciosa. Ela nos confirma, em nossa opinião, de que a lucidez é totalmente independente das capacidades sensoriais, assim como escapa a todos de modo de raciocínio. Acontece com a lucidez como com todas as faculdades metapsíquicas. Não poderia ser agrupada entre os processos fisiológicos da inteligência consciente. Está fora e por cima de todas as contingências orgânicas. Não tem nada a ver com o funcionamento dos neurônios cerebrais. Por outro lado, por sua potência maravilhosa que a coloca, como diz o Sr. Osselwick, verdadeiramente fora do tempo e do espaço. A lucidez nos parece como uma espécie de faculdade divina, como um reflexo ou selo da divindade incluído em todo o ser vivo. Sem dúvida será objetado que esta faculdade divina, se faculdade divina há, é praticamente inútil, pois escapa, com raríssimas exceções, a nossa vontade consciente, que deveria, por outro lado, manifestar-se por uma atividade mais transcendente do que a adivinhação de cartas fechadas ou descoberta de objetos perdidos. Daremos uma resposta dupla a esta objeção. Primeiro, o que importa é que a lucidez seja, no estado atual da evolução, exclusivamente subconsciente, manifestada apenas de maneira acidental. Não é sua importância prática que devemos considerar, é sua importância filosófica. Pois bem, essa importância filosófica é certamente sem igual. A lucidez, como as demais faculdades metapsíquicas, dá-nos uma nova noção sobre a verdadeira natureza do ser vivo, totalmente contrária ao que a psicofisiologia clássica nos ensinou. Ela provou que o indivíduo é outra coisa, não apenas um organismo. Também não podemos deduzir do fato de que a lucidez é subconsciente no atual período de evolução, que sempre vai ser assim. Tudo parece indicar, ao contrário, que ela é chamada a se tornar consciente nas fases evolutivas superiores. Segundo, que a lucidez não se manifesta na vida normal, a não ser em certos raros sujeitos particularmente dotados. Ela deve, em realidade, pertencer a um estado potencial a todos os seres. Parece que as grandes descobertas, as grandes invenções, as grandes ideias nascem principalmente de um ato de intuição lúcida. O raciocínio e a experiência entram em jogo apenas para utilizar, para verificar e comprovar, ou, em certos casos, para indicar o processo de clarividência. Isso não é tudo. A lucidez não é privilégio do homem. Ela se encontra talvez mais maravilhosa ainda nos instintos dos animais e até mesmo nos animais menos evoluídos intelectualmente, como os insetos. Em suma, a lucidez desempenha um papel provável na gênese das principais espécies animais e dos principais instintos. Parece que existe na origem dessas espécies e esses instintos algo assim como uma primordial lucidez. Não insisto nessas várias proposições em que me esforcei em demonstrar do inconsciente ao consciente. Se essas proposições são verdadeiras, a lucidez não é mais uma simples curiosidade metapsíquica. Pelo contrário, aparece como um dos fatores mais importantes da progressão humana e das rodas essenciais da evolução. O professor Richer respondeu a este artigo da seguinte forma: a hipótese da hiperestesia tátil, contra a qual se tem pronunciado, por um lado por Gelley e por outro o próprio Osselwick, de forma alguma foi exposta por mim com convicção.
Foi só para não ter outra melhor para propor. Como Gelley e Osselwick, essa hipótese de trabalho parece-me terrivelmente insuficiente, mas, no entanto, parece, para começar, uma de nossas sensibilidades normais deve ser comparada àquela sensibilidade especial e misteriosa que permite a Osselwick ler o grafismo e, às vezes, o significado de uma escrita fechada em um envelope. Com efeito, uma comoção da nossa negligência que chega ao conhecimento da realidade supõe necessariamente uma força externa e uma vibração que atua sobre ela. Não há efeito sem causa. Se nada viesse comover nossa sensibilidade não seria comovida. Isso é da maior obviedade. Eis então a minha primeira proposição, que é indiscutível. Existem vibrações externas de natureza desconhecida que entram em contato com a nossa inteligência. Como essa vibração externa atinge nossa inteligência? Pergunta. Isso é o difícil, ou melhor, o impossível de saber no estado embrionário da ciência metapsíquica. Pareceu-me provisoriamente mais prudente não imaginar uma sensibilidade nova, cujos órgãos receptores e transmissores seriam totalmente desconhecidos, mas relacionar essa extraordinária sensibilidade a uma da sensibilidade do nosso organismo animal. A psicofisiologia clássica, que seria insensata não ter em consideração, ensina que o conhecimento do mundo exterior chega até nós por 5 vias diferentes: o nervo óptico para a visão, o nervo auditivo para a audição, o nervo olfatório para o olfato e os nervos do paladar para o gosto, os nervos periféricos da pele e mesmo das vísceras para o sentido tátil. Antes de inventar outras sensibilidades fantásticas, é preciso averiguar se aquelas darem alguma indicação. Pois bem, quando Osselwick trabalha, entende-se logo que não é pela vista, nem pela audição, nem pelo olfato, nem pelo paladar que ele tem alguma noção da carta que lhe é dada para decifrar. Indica seu grafismo ao invés do significado, ou, para dizer melhor, ele tem em parte compreensão do significado e em parte conhecimento do grafismo. Como se chega a isso? Pergunta. Não é ouvindo, olfateando, olhando, é apalpando e amassando febrilmente o objeto que lhe foi dado. Tudo acontece como se a noção do conteúdo da carta chegasse à sua consciência por meio de uma espécie de sensibilidade tátil. Acaso seja apenas uma aparência, mas essa aparência não pode ser negada. Por outro lado, vamos nos entender sobre esta expressão, sensibilidade tátil. É tão diferente da sensibilidade tátil conhecida que é uma sensibilidade verdadeiramente nova. A sensibilidade tátil realmente aumentou, não na proporção de 1 a 100, mas de 1 a 100 mil e até mais. Esse desespero é como eu fiz essa hipótese de uma hiperestesia tátil formidavelmente aumentada. No entanto, ela se apoia não apenas no gesto, mas também nas palavras de Osselwick. Para descrever um broche que se perdeu, ele diz com efeito: eu gostaria de ter algo material a respeito do broche. Então ele coloca os dedos sobre o local do traje onde o broche esteve preso. Por outro lado, a experiência de Gelley, que consiste em colocar uma carta em um tubo de chumbo, a qual impede de ser decifrada por Osselwick, não é de forma alguma incompatível com a hipótese de hiperestesia, porque se o toque já é prodigioso o suficiente para perceber o grafismo de uma carta através de um envelope, não há qualquer razão séria para supor que, se o envelope fosse mais grosso, feito de metal em vez de papel, a estesia seria suprimida. Gelley diz um tanto temerariamente: esta faculdade não tem nada a ver com o funcionamento dos neurônios do cérebro. Mas eu não posso aceitar essa negação. Em vez de procurar uma faculdade divina, desta palavra divina não entendo em absoluto sentido. Prefiro ver nela uma faculdade de nosso organismo nervoso. Pouco importa as suas modalidades sejam absolutamente desconhecidas para mim. Eu observo que parece chegar à consciência pelo sentido do tato. Portanto, parece-me sensato, em vez de admitir uma função nova, conceder às funções conhecidas uma extensão prodigiosa. Em qualquer caso, o tempo para a teoria ainda não está maduro. É preciso nos limitarmos aos fatos. Estes são bastante brilhantes e surpreendentes para nos consolar
de não apresentar alguma teoria frágil e indefensável. Richer. Gustave Geller, diretor do Instituto Metapsíquica Internacional, Ectoplasmia e Clarividência.